Fala galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução de um exercício do Mackenzie São Paulo, um exercício de química falando sobre a mudança de estados físicos da matéria. Bom, as fases de agregação para as substâncias abaixo, quando expostas a uma temperatura de 30 graus Celsius, são respectivamente. Temos aqui uma tabela, que mostra 4 materiais: mercúrio, amônia, benzeno e o naftaleno. E temos aqui as alternativas. Bom, pontos de fusão e pontos de ebulição de cada substância estão aqui apresentados na tabela. E o que a gente precisa saber? Em qual estado, qual estado de agregação da matéria, nós vamos encontrar essas substâncias, mercúrio, amônia, benzeno e naftaleno, quando tivermos uma temperatura de 30 graus Celsius, que é essa temperatura que o exercício está dando aqui para a gente. Bom, eu já fiz, eu acho que 1 ou 2 exercícios desse tipo aqui no canal, então eu vou deixar na descrição desse vídeo mais exercícios desse tipo, links deles, tá? Então, caso você queira treinar, dar uma olhada em outros tipos de exercícios parecidos, você dá uma olhadinha na descrição que vai ter aí o link para mais 1 ou mais 2, pelo menos, vídeos bem parecidos com esse aqui, tá? Então, beleza. Mas vamos lá, eu vou usar um método que eu fiz num vídeo passado, que é o seguinte: a gente tem um ponto de fusão, a gente tem o ponto de ebulição. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a gente vai ter uma substância no estado líquido. Acima do ponto de ebulição, a gente sempre vai ter uma substância no estado gasoso, tá? Um gás. E abaixo do ponto de fusão, a gente tem um sólido. Ou seja, se você tem temperaturas menores do que o ponto de fusão de um determinado material, nós vamos chamar, abaixo do ponto de fusão, nós vamos dizer que temos um sólido. Se você tiver temperaturas entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, nós vamos dizer que temos uma substância no estado líquido. Agora, se temos uma temperatura acima do ponto de ebulição dessa substância, acima do ponto de ebulição dessa substância, nós vamos ter uma substância no estado gasoso, tá? Um gás. Beleza. Então a gente vai pegar substância por substância e vamos analisá-las. Primeiro o mercúrio. Vamos colocar aqui mercúrio. Mercúrio, beleza. Olha só. Ponto de fusão do mercúrio, a gente vai olhar aqui na tabela, ó. Ponto de fusão é menos 38,87. Então a gente vai colocar aqui na frente. Ponto de fusão menos 38,87 graus Celsius. O ponto de ebulição do mercúrio está aqui também, 356,9. Então, 356,9 graus Celsius. A temperatura que a gente está expondo o mercúrio é uma temperatura de 30 graus Celsius. É a temperatura que o exercício deu aqui para a gente, certo? 30 graus Celsius está entre menos 38,87 e 356,9 graus. Ou seja, é uma temperatura que está entre o ponto de fusão dele e o ponto de ebulição dele. Logo, o mercúrio, nesse caso, vamos encontrá-lo a essa temperatura de 30 graus no estado líquido. Beleza? Então, o primeiro a gente já encontrou. Eu vou colocar aqui embaixo, como que a gente encontrou mercúrio no estado líquido, vírgula. Então, líquido, quem que a gente encontra? A letra B é estado líquido, letra C estado líquido, a A, a D e a F já estariam erradas, Porque a gente está analisando as fases de agregação para a substância abaixo, quando expostas a uma temperatura de 30 graus Celsius, são respectivamente. Então, a gente tem que analisar na ordem, tá? Se são respectivamente, só B e a C já começam com líquido. Já o resto, a A, a D e a E já começaram erradas, Começaram com gás, sólido e sólido. Sólido, gás e sólido. Então, falso, falso e falso. Beleza. Vamos para a próxima substância. Agora o mercúrio já foi. A gente vai analisar agora a temperatura, o ponto de fusão da amônia é de menos 77,7. Menos 77,7 graus Celsius. E o ponto de ebulição da amônia é de menos 33,4. Menos 33,4 graus Celsius. Observem que o ponto de ebulição da amônia é mais baixo do que a temperatura de 30 graus Celsius, certo? Então, no caso da amônia,
não tem como a gente dizer que ela vai estar no estado sólido ou no estado líquido. Ela tem que estar no estado gasoso a uma temperatura de 30 graus Celsius, porque 30 graus Celsius está acima do ponto de ebulição dela, beleza? Então, ó, a amônia vai estar no estado de gás, no estado gasoso, beleza? Então, a gente vem aqui, vamos apagar a amônia. Não, primeiro eu vou escrever aqui embaixo, ó, gás, beleza? E vou apagar a amônia daqui. Agora a gente vai observar de novo nas alternativas para ver se a gente já encontra a correta. Eu vou colocar igual tá na alternativa, vou colocar gasoso aqui, ó. Gasoso, beleza. Olha só, letra B e a C, a gente ficou entre as duas. As duas começaram com líquida, só que a B diz que é sólido. A amônia estaria no estado sólido e na verdade está no estado gasoso. Observem aqui, ó, líquido e gasoso. Até agora só a C estaria correta. Então a letra B seria falsa também, certo? A gente poderia acabar por aqui e já marcar que a alternativa certa é a letra C, porque na segunda substância já eliminamos as outras 4 alternativas. Só que vamos continuar para a gente ir praticando mais esse tipo de exercício. Ó, benzeno, vamos ver se vai dar certo até o final. Benzeno, a gente tem o ponto de ebulição e o ponto de fusão dele. O ponto de fusão é 5,5 graus. 5,5 graus Celsius. E o ponto de ebulição dele é de 80,1 graus Celsius. 80,1 graus Celsius. Beleza. A temperatura de 30 graus está entre 5,5 e 80,1 graus, certo? 30 graus está aqui no meio. Então, o benzeno se encontra no estado líquido, já que 30 graus é uma temperatura intermediária entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão. A gente encontrou aqui um líquido, beleza. Aí a gente observa aqui, ó, líquido, está correto. Até aí tudo certo. Agora a gente vai observar a última substância, né, que nós temos, que no caso aqui é o naftaleno. 80 graus é o ponto de fusão dele. 80 graus Celsius. E o ponto de ebulição dele é 217,0. Tá, 217,0. 217 graus Celsius. Beleza. 217 graus Celsius é maior do que 30 graus Celsius. Beleza? Então, ó, 30 graus Celsius tem que estar para baixo, não pode ser gasoso. Só que o ponto de fusão é 80 graus, que também é maior do que 30 graus. Logo, o naftaleno, né, que a gente tem aqui, vou colocar aqui, naftaleno, ele tem uma temperatura de ponto de fusão maior do que 30 graus Celsius, que são 80 graus. Logo, o naftaleno a 30 graus Celsius ele é encontrado no estado sólido, beleza? O naftaleno são aquelas balinhas, né, naftalina que a gente costuma utilizar em casa, né? Não é uma balinha, né, não é de chupar, mas ele tem um aspecto como se fosse de uma balinha que a gente utiliza para espantar baratas, né, insetos. Então, ó, estado sólido, naftaleno, e o último aqui, a letra C, estado sólido. Então, a alternativa C era a correta, líquido, gasoso, líquido e sólido, certinho? Então, é isso daí, tá, pessoal? Um exercício do Mackenzie São Paulo, bem legalzinho de fazer, falando sobre as mudanças de estado físico da matéria. Bom, se você gostou dessa videoaula, dê um like nesse vídeo para ajudar aí na divulgação do vídeo e do canal. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito para que você possa receber mais videoaulas assim como essa, tá bom? Mais resolução de exercícios e também videoaulas teóricas que vocês podem encontrar no canal Estuda Mais. A videoaula de matemática, de física e de química também, tá bom? É isso daí, um forte abraço e até a próxima. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.